Bom dia, sétimo ano. Vamos para mais uma aula, né? Hoje, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar as páginas 34 e 35. Então, por favor, pega a apostila de geografia de vocês e abram para mim na página 34 para a gente começar. Depois a gente vai lá para 35. Então, vocês vão acompanhar comigo nessa aula as páginas 34 e 35. Logo aqui, no começo da página 34, a gente tem o título, né, que a gente vai trabalhar hoje. Nós vamos trabalhar nessa aula os climas brasileiros e as suas características, tá? Então, vamos ver os climas brasileiros e as suas características. O Brasil tem uma grande extensão territorial, norte-sul, variando aproximadamente 5 graus de latitude norte a 33 graus de latitude sul. Então, o Brasil tem uma extensão territorial muito grande. O Brasil ocupa a 5ª posição em extensão territorial do mundo. Essa extensão territorial fez o Brasil ter uma grande diversidade de paisagens e vários climas. Esses climas estão relacionados às variações de energia solar que o Brasil recebe ao longo do ano. Diferente do Brasil, alguns países, apesar de possuírem uma grande extensão territorial também, eles não têm uma grande variedade climática. Mas por quê? Porque esses países, neles, existem menos fatores climáticos que alteram o clima principal, tá? Então, aqui nesse planisfério, o que nós vamos fazer? Tem uma atividade para vocês fazerem aqui. Nós vamos observar o mapa, né? Aqui no planisfério, tá? O mapa mundi, todos os países do mundo. E nós vamos achar os 10 países com maior extensão territorial, ou seja, os 10 maiores países do mundo. E nós vamos achar em quais zonas térmicas estão localizados esses 10 países com maior extensão territorial do mundo. Eu vou fazer junto com vocês, tá? Essa atividade. Então, eu quero que vocês já vai anotando no espaço abaixo e vai localizando junto comigo aqui no mapa os 10 maiores países do mundo. E eu já vou ajudando vocês a achar também as zonas térmicas. Vamos lá? Vamos começar? O primeiro país com a maior extensão territorial do mundo é a Rússia, tá? Então, pode escrever a Rússia. Olha aqui, ó, a Rússia. País enorme, né? A Rússia é muito grande em extensão territorial. A zona térmica que a Rússia fica são duas, né? A zona polar e a temperada, tá? Então, vocês vão colocar aí, primeiro país, Rússia, localizado na zona polar e temperada. Vamos agora para o segundo país. O segundo maior país em extensão territorial vem o Canadá, aqui, ó. O Canadá é o segundo país em extensão territorial. O Canadá também é um país muito grande, ele está em segundo lugar. Qual zona térmica que o Canadá ele pertence? A zona térmica que o Canadá pertence é a polar e a temperada, tá? Então, pode escrever aí, segundo país, Canadá, zona térmica polar e temperada. Vamos lá agora para o terceiro país. Qual será o terceiro país? Vamos achar o terceiro país em extensão territorial no mapa. Terceiro país vem aqui, ó, a China. Cadê a China? Aqui, ó, onde a minha caneta tá. A China é o terceiro país em maior extensão territorial, ou seja, o terceiro maior país do mundo. Em quais zonas térmicas que a China fica? A China fica na zona térmica temperada e tropical, tá? Pode escrever China, terceiro país, zona térmica temperada e tropical. Quarto país, vamos achar o quarto país em extensão territorial. O quarto país vem os Estados Unidos. Aqui, ó, Estados Unidos ocupa a 4ª posição em extensão territorial, ou seja, o quarto maior país do mundo. Qual zona térmica que os Estados Unidos ele fica? Zona térmica temperada e polar. Então, pode escrever aí, Estados Unidos, quarto país, zona térmica temperada e polar. Vamos para o quinto país. Qual será o quinto país? Qual será? Quinto país vem o Brasil. O
O Brasil é o quinto país em maior extensão territorial do mundo, é o quinto maior país do mundo. Qual zona térmica que o Brasil fica? O Brasil fica na zona térmica temperada e tropical, nas zonas térmicas temperada e tropical. Sexto país, vamos para o sexto país. Sexto país vem a Austrália, tá? A Austrália é o sexto maior país em extensão territorial do mundo. As zonas térmicas que fica a Austrália é a zona temperada e a zona tropical. Podem escrever aí também. Agora nós vamos para o sétimo país. Qual será o sétimo país? O sétimo país vem a Índia, tá? Olha aqui, ó. A Índia é o sétimo maior país em extensão territorial do mundo. As zonas térmicas que a Índia fica localizada também é a tropical e a temperada. Agora nós vamos achar o oitavo maior país do mundo. O oitavo maior país do mundo tá aqui, ó. Qual que é esse país? Argentina. A Argentina é o oitavo maior país do mundo. A zona térmica que a Argentina ela fica é uma só, tá? Então, a Argentina fica só na zona térmica temperada. Vamos achar o nono maior país do mundo. O nono maior país do mundo é o Cazaquistão. Olha aqui, ó. Cazaquistão. O Cazaquistão, quais zonas térmicas que fica o Cazaquistão? Também fica só na temperada. Então, o Cazaquistão fica só na zona térmica temperada. O décimo maior país do mundo, qual será o décimo maior país do mundo? O décimo maior país do mundo é a Argélia. Aqui, ó, Argélia. Eu circulei a Argélia. A zona térmica que a Argélia fica, são duas zonas térmicas, no caso, a temperada e a tropical, tá? Então, já fiz com vocês essa atividade, agora é só vocês copiarem e fazer aí no espaço da página 34. Agora vamos passar para a página 35. Página 35, nós vamos ver os fatores climáticos. Fatores do clima. Fatores do clima são as condições que podem alterar o clima, como vegetação densa, latitude, áreas mais altas, relevo que servem de barreiras, e a maior ou a menor proximidade dos oceanos. Então, esses são os fatores que podem alterar o clima, são chamados fatores do clima. O Brasil, uma grande parte do nosso território brasileiro fica localizado na zona térmica tropical. Essas alterações climáticas que temos aqui no Brasil, no caso, podemos destacar a distribuição das chuvas em cada parte do país. Então, um fator que altera o clima brasileiro são as chuvas. Nas áreas mais altas, ocorre uma queda na temperatura. Um outro fator climático que interfere no clima brasileiro também é a circulação dos ventos. Esses ventos, eles produzem a massa de ar que atinge o país. Agora, nós vamos observar esse mapa aqui. O que esse mapa está trazendo para a gente? Ele traz para nós as massas de ar aqui no Brasil. São 5 massas de ar que atuam em nosso país. Vamos ver? Nós temos a massa equatorial, que ela é quente e úmida. A massa, primeiro, né? A massa equatorial atlântica, ela é quente e úmida. Depois vem a massa equatorial continental, que também é quente e úmida. Tem também a massa tropical atlântica, que também é quente e úmida, a massa tropical continental, que é quente e seca, e a massa polar atlântica, que é fria e úmida. Então, nós temos 5 tipos de massas de ar aqui no Brasil. Agora, vamos observar esse mapa aqui do Brasil. Esse é um mapa do Brasil com os estados brasileiros. Eu localizei aqui Minas Gerais, que é o nosso estado, a nossa região, para a gente achar qual massa de ar que passa aqui por Minas Gerais, na nossa região. Olha só, a flechinha que passa aqui em Minas Gerais é a verde, né? Então, vamos lá ver na flechinha verde. Ó, então, a massa de ar que passa aqui em Minas Gerais, na nossa região, é a massa tropical
atlântica, quente e úmida. Então, na nossa região, Minas Gerais, a massa de ar que predomina é a massa tropical atlântica, quente e úmida. Uma outra coisa que eu preciso explicar para vocês também é que observa para vocês verem que todas as massas de ar, elas são indicadas por 3 letras, né? Tem 3 letras. A primeira sempre será a letra M. Ó, a primeira sempre a letra M minúscula, porque representa a palavra massa. Por isso que é a letra M. A segunda sempre será minúscula, porque representa qual a linha imaginária mais próxima dela. Pode ser E, da linha equatorial, pode ser T, da linha tropical, ou pode ser P, da polar. A última sempre será minúscula e indica o local onde foi a formação dessa massa, tá? Podendo ser a letra A, do Oceano Atlântico, ou a letra C, formada no continental. Deixa eu explicar novamente para vocês essas letrinhas, bem devagarzinho, para ficar certinho, tá? Então, vamos lá, vamos entender por que tem 3 letrinhas indicando essas massas de ar aqui do Brasil. A primeira letrinha sempre vai ser a letra M, tá? Ó, a letra M. Por quê? Vai ser a letra M minúscula porque ela representa a palavra massa. Por isso que vai ser sempre a letra M minúscula. A segunda, vamos achar a segunda? Aqui. A segunda letrinha, no caso, ela sempre será maiúscula, tá? Então, a segunda sempre será maiúscula porque representa qual linha imaginária mais próxima dela. Pode ser E maiúsculo de equatorial, T maiúsculo de tropical ou P maiúsculo de polar. A última letrinha, né? A última letrinha, ela será sempre minúscula e indica o local onde foi formado essa massa de ar, tá? Pode ser no Oceano Atlântico ou pode ser formada no continental, no continente. Agora eu acho que ficou mais claro para vocês entenderem, tá? Então, podem fazer para mim, por favor, agora, as atividades da página 34 e 35. Depois que vocês terminarem, me enviem, por favor. Eu vou ficar aqui aguardando vocês fazerem e me enviar, tá? Então, qualquer dúvida, pode perguntar também. Mas o que eu expliquei para vocês nessa aula, vocês já vão conseguir fazer a 34, né? A 34 eu já tô fazendo junto com vocês, é só copiar. E a 35 eu expliquei também nesse pedacinho final, nessa última explicação. Então, vocês vão conseguir fazer facilmente. Fica aqui aguardando vocês enviarem para mim as atividades.